Você sabe o que é perfil de consumo e sabe qual que é o perfil de consumo da sua fábrica? Bem-vindos ao Pequenas Indústrias Grandes Resultados, o programa onde nós ajudamos pequenas indústrias a se tornarem mais lucrativas. Eu sou o João e há um tempo atrás eu estava tendo uma conversa com o William aqui mesmo nessa sala sobre os diferentes perfis de consumo. Nós vimos como entendê-los é essencial para a saúde financeira da sua empresa e também discutimos estratégias sobre o que fazer uma vez que você conhece os perfis de consumo da sua empresa. Então, vamos lá pro vídeo? Então eu queria que você começasse falando o que é perfil de consumo. O perfil de uma empresa é considerado o comportamento do consumo da energia elétrica de uma empresa. Ela pode ter o perfil conservador, que ela trabalha com um consumo médio estabilizado e comparando-se com o potencial que a empresa tem de consumo ou com a demanda contratada, ela pode estar trabalhando estavelmente. Tem um perfil de consumo que é sazonal, que tem períodos que consome mais do que outros períodos, isso depende muito do tipo de produto que a empresa faz e também dos seus clientes, né? Às vezes a demanda do cliente requer mais do que em uns períodos que em outros, então isso caracteriza um tipo de perfil de consumo. Mas basicamente é o comportamento que a empresa é o comportamento do consumo da energia elétrica de uma empresa. Entendi. E que diferença que faz o conhecimento disso na conta de energia da fábrica? Bom, saber qual que é o perfil de consumo da sua empresa é muito importante porque muitas empresas não conhecendo o perfil acabam pagando na conta de energia uma fatura, um valor que não precisariam pagar. Se tem um perfil de consumo onde sempre tem pontos que ultrapasse os limites de demanda, por exemplo, ou ultrapasse o excedente reativo, então sempre vai ter as penalidades pagando mais do que se deveria pagar. E também pode acontecer ao contrário. Não conhecendo o perfil de consumo das empresas e ela está trabalhando abaixo daquilo que é previsto para ela pode estar consumindo energia, ela pode estar consumindo energia e pagando por aquilo que ela não consome. Porque se tratando de demanda, por exemplo, se ela tem uma demanda abaixo daquilo que ela contratou, ela está usando parte dessa demanda contratada, mas tem uma parte que ela não está usando, mas ela está pagando por isso a si mesma. Uhum. E o que você diria, quais são os malefícios de você ter um perfil de consumo que está abaixo da demanda que você trabalha? O ponto ruim disso é que justamente você está pagando por aquilo que você não está utilizando. Porque uma vez que você contratou uma potência de demanda, você vai pagar por ela, no mínimo você vai pagar por ela. Se você está trabalhando abaixo, você vai estar pagando por aquilo que você não está consumindo, por aquilo que você não está utilizando. E isso é um ponto ruim, porque isso vai influenciar no resultado. Você está produzindo uma determinada quantidade de produtos, só que vai ser impactado o seu faturamento porque você está pagando por uma potência de demanda que você não está usando. Uhum. Tem margens piores do que poderiam ser também. Sim. E quais são os tipos, você deu uma comentada sobre os tipos de perfis de consumo, quais são os tipos de perfis de consumo que existem? Tem vamos dizer que é o sazonal, que dependendo da safra ou dependendo da época do ano, o mercado exige mais desse produto. Então é sazonal. Por exemplo, se você for trabalhar com, vamos dizer, uma indústria, uma fábrica de sorvetes, na parte do verão a demanda é maior, a produção é maior, então o consumo de energia, consequentemente, vai ser maior. Mas pode chegar nos períodos de inverno, que esse consumo ele cai, a produção dele vai diminuir, então o consumo de energia dele vai ser menor. Então esse é um perfil sazonal. E fora o perfil sazonal, o mais comum é o perfil, vamos dizer assim, é o perfil convencional, que ele tem sempre o mesmo consumo ao longo do tempo, não depende muito da sazonalidade. Constante, né? Isso é um fluxo constante é um perfil de consumo constante. Uhum. E como que essas empresas que têm consumo mais sazonal, elas devem trabalhar? Porque a demanda ela não pode ser alterada o tempo todo, né? A demanda ela tem um período de carência aí que você não consegue alterar ela no período de um ano. Se você contratou uma demanda hoje, você pode mudar ela daqui a um ano. Basicamente, o que você tem que fazer é você saber dessa sazonalidade e você tentar distribuir a sua produção ao longo dessa sazonalidade. Você tem que estudar e planejar a sua produção. Quando você está num consumo menor, tentar prever isso e encaixar isso para fazer algumas outras
utilizar a fábrica de uma outra maneira. Ou talvez você possa adiantar alguma produção de algum produto ou de alguma parte do produto final que possa agregar na entrega do produto. Então, quando você está com consumo menor, estudar qual que é a possibilidade de você tentar adiantar alguma produção e utilizar esse consumo que está abaixo para poder equalizar no final das contas. Entendi. Existe, você até chegou a comentar, mas existe alguma relação direta entre o que a fábrica produz e o perfil de consumo dela? Sim, isso tem relação dependendo do produto, né? Quanto mais o mercado exige, mais ele vai produzir. Isso acontece muito com parte de, basicamente, indústria alimentícia, né? Que tem períodos em que se consome mais um tipo de produto do que outros. Nos outros tipos de indústria isso é menos comum, você acha? É menos comum. Por exemplo, na indústria automotiva, existem algumas sazonalidades, mas você não vê com tanto impacto assim. Então é um perfil um pouco mais constante de produção. Existem sazonalidades, mas não tão impactante como outros tipos de empresas. Até porque a sua demanda geralmente tem uma gordurinha, então tem que ser... Normalmente se trabalha contratando a demanda um pouquinho acima daquilo do seu perfil de consumo, né? Que é se houver alguma alteração, você consome, você utiliza mais demanda, mas você não ultrapassa o limite, porque ultrapassando o limite a tarifa é bem alta. A tarifa da ultrapassagem, basicamente pode-se dizer que é o dobro da tarifa que você pagar da demanda sem ultrapassagem. Então, você tem a demanda e tem um limite máximo de 5% que você pode trabalhar. Então, se você ultrapassou a sua demanda, mas você não atingiu 5% acima da sua demanda contratada, você só paga pela demanda que você utilizou. Vai pagar o a mais, mas não vai pagar o excedente, não vai pagar essa penalidade. Agora, se você ultrapassou os 5% do limite da sua demanda contratada, você vai pagar a penalidade, que a tarifa é o dobro da tarifa da demanda contratada. Primeiro de tudo é você conhecer o seu perfil de consumo. Você conhecendo o seu perfil de consumo, você vai conseguir estudar qual é a demanda mais adequada para isso. Além da demanda, você também, conhecendo o seu perfil, você vai saber qual que é a energia reativa que a sua empresa tem. Porque você também, ultrapassando o limite mínimo que a ANEEL exige, do fator de potência, você também tem a multa, tem penalidade por esse excedente. E como que a maioria das indústrias lida com isso hoje? Bom, a microindústrias, as pequenas indústrias, a grande maioria não tem ciência disso. Não olham para isso, não tem o costume de avaliar isso. Não pegam a conta de energia, não pegam o histórico de conta de energia e fazem uma avaliação para saber como que ela está se comportando e o que isso pode trazer de benefício. E quando se descobre isso, é muito impactante, porque você vê empresas aí que estão passando por situações muito ruins financeiramente, tendo a margem muito pequena, tendo os ganhos, tendo as receitas bem comprometidas, e muitas vezes é por causa disso. Não tem o costume de ter uma avaliação do seu perfil de consumo, não sabe como é o seu perfil de consumo, não avalia a sua conta de energia. Então, nessas empresas, principalmente nas menores, é fácil você fazer uma análise inicial rápida e encontrar oportunidades para poder ajudar o empresário a ter um pouco mais de produtividade, a melhorar a sua produtividade, simplesmente analisando a sua fatura de energia. Que hoje eu posso dizer que com 90% de certeza que conta de energia é o primeiro ou o segundo maior custo das indústrias. A consequência é justamente você pagar por aquilo que você não está utilizando. É você perder dinheiro. Você está deixando de investir em coisas mais nobres, em coisas que vão dar mais produtividade, e está pagando sua conta de energia. Ou você está pagando excesso, por você ter ultrapassado os limites, ou você vai estar pagando sem utilizar, porque você ainda está abaixo daquilo que está contratado na sua empresa. Então, no final do dia, o impacto é no faturamento da empresa, é na produtividade da empresa. Posso dizer também com uma certa segurança de que essas análises que são feitas iniciais do perfil de consumo, só de conhecer o perfil de consumo, você já tem a ideia do que você pode fazer para economizar, e vamos dizer que em 10%, 10 a 12% de economia, já no mês seguinte que você faz essa avaliação de perfil de consumo. Caramba!
O que o dono da pequena indústria precisa começar a fazer para começar a pagar menos depois de conhecer os perfis de consumo? O que ele precisa começar a fazer, já conhecendo o perfil de consumo, o que ele faz a partir de agora? Basicamente, ele tem que fazer, ele vai ter que simular qual que seriam os próximos limites dele de energia. Falando de demanda, ele precisaria só simular qual seria a demanda que ele tinha que readequar. Se ele está consumindo a mais, ele vai ter que readequar um pouco para cima e deixar uma margem para que, se ultrapasse um pouquinho, não tenha penalidade. Ou se ele está consumindo a menos, ele vai reduzir o limite de consumo, a demanda contratada dele, para trabalhar mais próximo do perfil dele. Basicamente, conhecendo isso, fazer essa simulação, que é uma coisa relativamente simples. Você pode fazer a simulação pegando já o seu histórico de perfil de consumo. A gente já chegou até a mostrar uma planilha simples aí que dá uma ideia dele, dá uma ideia para ele de como ele pode fazer essa simulação. E depois disso, ele só precisa fazer a solicitação na companhia de energia que fornece energia para ele, para que ele possa alterar essa demanda contratada. Então, são ações basicamente administrativas que se tem que fazer. E depois é fazer um acompanhamento dessa nova demanda contratada. Uhum. E como que funciona esse processo de solicitar para a concessionária? As indústrias, normalmente elas têm um canal mais direto com as concessionárias de energia. Então ele pode solicitar para o gerente da conta dele da companhia de energia para que possa orientá-lo como fazer dar entrada nessa solicitação, nessa alteração de demanda. Basicamente é documento que tem que se mandar para a empresa, né? Só que como existem várias companhias de energia ao longo do Brasil, cada uma tem o seu protocolo, a sua maneira de fazer. Mas basicamente é você comunicar a empresa com um documento. O seu gerente de conta pode ajudar, ou até mesmo as pesquisas no site da sua companhia de energia deve ter algum link lá em relativo a fornecimento de energia para empresas, e lá tem todas as informações que você consegue fazer isso. Entendi. Então, quando você é uma indústria, existe um gerente que administra a sua... Normalmente sim. Indústrias, elas têm... banco, assim. Indústrias, ela tem alguém que toma conta dos assuntos do fornecimento de energia da sua empresa. Normalmente as empresas sempre têm esse canal um pouco mais direto. Uhum. Quanto maior a empresa, o relacionamento é um pouco mais estreito com esse gerente da conta de energia. Mas basicamente a maioria das empresas tem esse canal mais direto. Uhum, entendi. E como que se dá o processo de conhecer o perfil de consumo da sua empresa? É levantamento de fatura? Como que é? É trabalho basicamente administrativo e de verificações de conta. Um período seguro para você fazer isso é você pegar pelo menos nos últimos 24 meses, para que você possa ter um perfil, você montar um gráfico consistente desse perfil de consumo. Então, você recolhendo as 24 últimas contas de energia, você pode pegar as demandas que são faturadas e planilhar isso, vai te gerar um gráfico, você vai ter o seu consumo. Nesse mesmo gráfico, você pode colocar como referência a sua demanda contratada e também aquele limite de 5% a mais. Então, aí você consegue ver a linha da sua demanda faturada ou demanda utilizada, como está em relação à sua demanda contratada. Olhando no gráfico, fica bem claro para você ver o seu perfil de consumo. Mas é basicamente coleta de informações nas contas de energia. Não precisa ir em campo, não precisa de alguma pessoa mais especializada para poder fazer algum tipo de medição. Inicialmente, é você fazendo análise das suas contas de energia. Uhum. E esses dados são suficientes para você já solicitar a mudança de demanda? Sim, porque a solicitação de demanda parte da empresa. A empresa vê qual que é o perfil de consumo dela e faz essa solicitação. Você montando o gráfico e vendo qual que é a sua média de demanda, você consegue já, através de preenchimento de documentos, a solicitação, pedir essa alteração da demanda contratada. Uhum. E a demanda que já existe lá na empresa hoje, como que ela foi definida? É a companhia de energia que ela vai estipular uma demanda, ou no início você tem que... Isso sempre parte da empresa. Ela faz, quando ela está começando as suas atividades, normalmente ela tem algum engenheiro ou alguém que auxiliou a fazer esses cálculos da potência que eles têm, na potência instalada ou das potências que utilizam durante o período, estimulam um valor de potência em quilowatts e solicitam em cima
dessa potência a demanda que eles querem. Uhum. Então, se a empresa tem 10 anos, ela provavelmente tem a mesma demanda 10 anos. E Não. Isso aí, conforme vai mudando o perfil da empresa e tendo pessoas lá que percebam isso, que acompanhem isso, fazem as solicitações também, assim como o planejamento. Se uma empresa tem 10 anos, provavelmente ela deve ter crescido ao longo desse tempo. Comprou algumas máquinas ou montou novos setores, então isso vai consumir mais energia, vai precisar aumentar a demanda. Então, todas as empresas têm que se planejar como ela vai expandir, planeja qual que vai ser a potência a mais e solicita a alteração. Ou às vezes a empresa ela diminui, né? Ou ela se divide em outras empresas, então ela vai diminuir o consumo. Do mesmo jeito, planejando o período, planejando quando que vai ser essa alteração do perfil de consumo, entra com a solicitação. Uhum. E você acha que isso acontece hoje com as pequenas empresas? Assim? Você acha que existe esse... Eu vejo que nas micro e pequenas empresas normalmente não acontecem. As empresas expandem, elas crescem e não tem alguém lá dentro que olhe isso com mais atenção. Já acompanhei vários casos em que as empresas elas compram outras máquinas e continuam trabalhando sem se atentar que o perfil de consumo dela mudou. Ou até mesmo empresas que alteram os turnos de trabalho. Às vezes a empresa tem 3 turnos de trabalho e por algum motivo ou outro eles diminuem para 2 turnos de trabalho, por exemplo. Então eles acumulam muito consumo de energia, acumulam muita potência em um período que antes não estava sendo previsto. Então isso altera o perfil de consumo da empresa. E isso pode também afetar em relação às suas demandas contratadas ou o excedente reativo. Uhum. Então, no fim das contas, na maioria das vezes é isso mesmo, né? Eu abri a empresa e eu estipulei uma demanda e aí provavelmente depois, durante todo esse período, eu fiz alguma alteração que seja e ou aumentou ou diminuiu, mas não tentou para demanda. Então é dinheiro que está indo para o ralo, é dinheiro que você está pagando a mais. Entendi. E de quanto em quanto tempo que eu preciso fazer isso? Ou é uma coisa que eu faço uma vez e depois eu só ia acompanhando como que é? Isso se você não tem nada instalado na sua empresa que faça um monitoramento da demanda, você precisa ir avaliando ao longo do tempo isso fazendo esse gráfico do perfil de consumo. Mas basicamente é assim, basicamente você não precisa ficar vendo sempre isso. Ou você já tem o controlador de demanda ou os leitores de consumo, análise de energia da empresa que já te dá isso atualizado constantemente. Isso seria um equipamento? Isso existem medidores que fazem isso nas empresas. Muitas empresas têm o que chamam de controlador de demanda. Então, o controlador de demanda ele vai analisar a empresa, o consumo, o perfil da empresa, e esse gráfico sai para você assim que você solicitar. Mas, dependendo do porte da empresa, não tem esse controlador de demanda. Ele pode ter alguns medidores lá para você pegar esses valores e fazer uma análise periodicamente. Mas esse também talvez não seja o ponto crucial, investir em algum aparelho ou investir em alguma coisa nesse sentido. Na verdade, a gente precisa colocar isso, conscientizar as pessoas que são responsáveis pela energia elétrica ou o próprio empresário da empresa de que toda vez que tiver algum tipo de mudança na produção, ele tem que ter isso em mente para poder estudar. Toda vez que vai aumentar um turno, chegar uma máquina nova, ou vai sair alguma máquina, ou vai desmembrar a empresa, ou vai encolher os turnos, ele precisa ter isso em mente de que se tem que avaliar como que vai ser o novo perfil de consumo da empresa. Eu nem lembro mais o nome do cara, mas ele trabalhava com cabine primária. Ele contou que um colega meu, ele me contou que existia uma empresa automotiva também. Eu trabalhava numa empresa automotiva e esse cara que trabalhava numa empresa especializada em média tensão da cabines primárias foi para fazer a manutenção preventiva. Ele compartilhou que uma empresa também automotiva que fazia peças da parte de porta-malas e portas, que ele deu um problema uma vez na subestação, chegou a um princípio de incêndio que eles tiveram que reformar a entrada de energia, e depois que eles terminaram essa reforma, eles começaram a fazer o acompanhamento, né, da energia, fazendo medições
de termografia, verificando se tem ponto de aquecimento, se está tudo medindo certinho. Mas só tiveram que fazer isso porque teve um acidente. Teve um acidente, aí teve que reformar uma parte, e nessa parte eles tiveram que fazer um acompanhamento. E nesse acompanhamento, eles começaram a medir o consumo da empresa. E eles perceberam que a demanda que estava sendo faturada, ou que estava sendo medida pela concessionária, estava uns 15% acima da demanda contratada. E essa empresa era de médio porte, até que tinha até a condição de poder acompanhar isso, mas por algum motivo ou outro, que a gente não sabe de detalhe, não acompanhou. Então essa empresa, acompanhando o serviço que ela fez, ela começou a medir o consumo da empresa e viu que estava bastante acima essa demanda contratada. E nos cálculos que fizeram, o que eles estavam pagando de demanda, de ultrapassagem de demanda, era o valor de um carro popular, que na época devia ser uns 25, 28 mil reais. Por mês? Por mês. A fatura de energia dessa empresa era bem alta. Acho que estava em torno de uns 100 mil reais por mês de energia. Era automotivo. Era automotiva. Só que a medição que eles fizeram viu que em média de 25 mil reais ele estava pagando por excesso, pela ultrapassagem. Então você imagina, 25 mil reais todo mês você pagando sem saber, e quando você sabe que você está pagando isso. E depois, se você fizer o histórico, desde quando você estava pagando isso, o quanto de dinheiro que você não foi, o quanto que você poderia ter previsto para poder investir, para poder potencializar a economia na sua empresa, ou você poderia investir em outra parte da empresa para poder maximizar e melhorar a eficiência da empresa. Foi bastante assustador ver isso, ver esse relato, e não é muito difícil de encontrar essas situações por aí, não. Não digo nesse valor de 25 mil por mês, mas eu já encontrei valor de R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, que no final de um ano dá 15 mil, 12 mil, 20 mil reais que você pagou sem precisar pagar. A demanda e o excedente reativo são as únicas formas de cobrar a energia da empresa? Nas empresas cobram por energia ativa e reativa, e demanda também. Cobram no horário de ponta e também no horário de fora de ponta. Essas são basicamente as cobranças que tem numa conta de energia. Uhum. Fora isso, também tem a contribuição por iluminação pública, que todo mundo paga, isso é uma contribuição que todos eles pagam, mas basicamente é isso. Demanda, energia, a contribuição de iluminação, e se por acaso você exceder, você vai ter essas penalidades também cobradas. Uhum. Esse ponto fora de ponta é do horário de porque ao longo do dia é dividido em horário fora de ponta e o horário de ponta. O horário de ponta normalmente é no final da tarde, isso varia também de região para região, mas normalmente é das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. É o horário onde tem mais consumo de energia no país, porque a maioria dos trabalhadores estão chegando em casa, estão consumindo mais energia, e isso também reflete nas empresas, que onde se consome mais energia, o valor é maior. Então, o horário de ponta também nas indústrias é cobrado uma tarifa maior. Então, existe o horário fora de ponta e o horário de ponta. No horário de ponta é uma tarifa, vamos dizer assim, a tarifa básica, o horário fora de ponta é a tarifa um pouco maior, porque é onde tem mais consumo. Uhum. Isso tem a ver com o perfil de consumo da empresa? Isso pode influenciar no perfil de consumo da empresa, sim, porque normalmente no horário de ponta, como o valor da tarifa é maior, tem que se pensar nisso na hora de planejar o consumo da sua empresa. Muitas empresas, para poder não ultrapassar o limite da demanda, porque existem empresas que podem contratar um valor de demanda no fora de ponta numa determinada potência, e no horário de ponta contratam um pouco mais baixo. Dá para fazer isso? Existem algumas categorias de empresas que fazem isso. E nesse horário de ponta, eles têm um consumo menor, e eles têm que entender o perfil de consumo deles para poder ver se isso é factível ou não, se isso vale a pena ou não ser estudado e ser feito. Uhum. Calma, então só para ver se eu entendi. Existe a demanda do horário de ponta e existe a demanda do horário fora de ponta, é isso? Para certas categorias de consumidores, sim.
Agora, tem consumidores de energia do grupo B, por exemplo, não tem a categorização de demanda contratada. Mas existem categorias do grupo A que você pode ser uma demanda única, horário ponta e fora de ponta, e também tem categorias que tem a demanda no horário de ponta e outra demanda no horário fora de ponta. Entendi. E esses tipos, essas categorias de cobrança, depende do tipo de produção? Depende do perfil de consumo, depende da tensão de que é alimentada essa empresa. Está relacionado também com o que ela produz, dependendo do maquinário que ela tem. Isso, sim. Existe alguma chance da indústria mudar de categoria? Existe possibilidade de mudança, sim. Falando de indústria, basicamente elas têm o grupo B e o grupo A, né? O grupo B, eles são empresas que trabalham com tensão de 127 e 220 volts. Existem bastante indústria que trabalha com essa categoria do grupo B, e quando é assim, indústria, é que o grupo B ele é dividido em B1, B2, B3 e B4. E B1 é residencial, B2 é rural e cooperativas, e B3, que chamam de demais cargas, é onde entram algumas indústrias. Então, esse grupo B3, eles têm, vamos dizer, eles falam que é a tarifa monômia, que eles só cobram pelo consumo. Consumiu, a empresa, a concessionária vai ter essa medição e vai cobrar. É o maior grupo? É o menor grupo. É o menor grupo. Indústrias que trabalham na categoria B é o menor grupo, que eu já vi, que eu tenho ciência. Só que o que eu vejo de desvantagem nisso, e que eu já peguei também, por ser o grupo B, ele só vai ter o consumo da energia que ele utilizou, vai ter só a cobrança da energia que ele utilizou. Já vi casos em empresas em que a energia reativa que era consumida era um valor era uma quantidade muito alta. Depois que que fizemos um estudo, uma medição lá, vimos que era uma quantidade muito alta. Então isso quer dizer que essa empresa está pagando pela energia ativa, que é a energia que realmente é utilizada para a produção, e pela energia reativa. E como essa energia reativa estava muito alta, existem algumas desvantagens aí. Primeiro que você está pagando por uma energia que você efetivamente não está usando. E segundo que essa energia reativa ela pode provocar alguns problemas na sua instalação, como aquecimento de cabos, por exemplo. Já tem casos de que foram perceber que tinham cabos aquecendo e ao invés de descobrir qual era a causa realmente do aquecimento, aumentou o tamanho do cabo, que é para poder aguentar esse calor. Então, por não conhecer o perfil de consumo da empresa, tomam-se atitudes para tentar, vamos dizer assim, eliminar um problema que está aparente sem descobrir a causa. Então, isso no grupo B já vi bastante vezes acontecer, justamente porque não existe um limite da energia reativa de consumo na empresa. E a maioria das empresas que eu já vi são do grupo A, que aí é o grupo A1, A2, A3, A3A, A4 e também tem o AS, que é de subterrâneo. Essas empresas têm as tarifas que chamam de binômia, porque elas são tarifadas pela demanda e pela energia, que é o consumo. Então, na tarifa vem a cobrança da demanda, em quilowatts, e do consumo. E dentro do consumo tem um ativo e reativo, que é o que a gente já falou também, que aí já tem a leitura do excedente reativo. Se ultrapassar esse reativo, você paga por essa ultrapassagem. E no grupo A também existem duas categorias, vamos dizer, que é a tarifação verde e que é a tarifação azul. Então ela pode ser tipo A1 azul, A1 verde. Sim, pode ser A1 azul ou A1 verde. Entendi. E nesse exemplo que você deu do cabo, por exemplo, então, por algum motivo o cabo estava dissipando muito calor, ele estava aquecendo demais, isso estava fazendo com que a energia reativa da empresa fosse muito maior, e aí ele não só tem um problema ali no maquinário dele, que é do aquecimento que está acontecendo, como ele também está pagando a mais por existir aquele problema, é isso? Como ele tem energia reativa alta, não quero entrar aqui na parte muito técnica, mas o reativo é campo magnético. O campo magnético ele pode provocar aquecimento em equipamentos ou até nos cabos elétricos. E
E sem contar que ele está pagando por isso. Então ele está pagando por uma coisa que não está sendo benéfica para ele. Uhum. Foi o que eu quis dizer. É isso aí. Então, tipo, tem um problema e ele ainda tá pagando a mais para ter aquele Está pagando problema. por esse problema. E na tentativa de resolver esse problema, ele ataca ele ataca de uma maneira que pode mascarar, mas mas não vai resolver. Aliás, ele vai gastar para mascarar um problema. E, por exemplo, nesse exemplo do cabo aí, ele vai... resolveria? Porque ele deixa de gastar energia? Ele vai resolver o aquecimento, mas a energia reativa vai continuar lá, ele vai continuar pagando por isso. O que ele precisa saber é entender o quanto que ele tem de energia reativa, e através disso ele tem que tentar corrigir essa energia reativa. E normalmente as correções são com instalação de bancos de capacitores. Esses bancos de capacitores vão corrigir essa energia reativa que está muito alta e ele vai começar a pagar, ele vai começar a pagar pela energia que ele realmente está consumindo, ou muito próximo daquilo que ele está consumindo, sem ter essa carga alta de energia reativa. E essa classificação A1, não sei o que, verde, é classificação de acordo com o perfil de consumo da indústria. Isso com o perfil de consumo da indústria. Isso vai, não com o perfil de consumo, mas com a tensão de que ela é fornecida, a tensão de fornecimento. Se é do grupo B, é aquela de 110, 220, que é baixa tensão. Entendi. Se for do grupo A, aí se divide em várias categorias. O A1, que é até 230 kV, do A2, que vai entre 88 e 138 kV de fornecimento, o A3, que é 69% de 69 kV de tensão, o A3 está entre 30 e 44, o A4, que é a grande maioria das empresas que eu já tive contato, é de 2,3 a 25 kV. Então, se a empresa tem esse fornecimento de tensão para a fábrica, ela está na categoria A4 de consumidor. E essa categoria A4 é aquela que ela tem a tarifa que a gente chama de binômio. Ele paga pela demanda e paga pela energia, pelo consumo. E dentro dessa, vamos dizer assim, dessa tarifação verde, que é do grupo A, ela exige um contrato de demanda, onde ele vai ter que estipular uma potência de demanda que vai ser contratada e ele pode consumir essa potência dentro desse limite. E tem a tarifação azul, que também é das empresas do grupo A, e que essa modalidade ela tem um contrato com a demanda que nessa categoria eles têm um contrato de demanda que é um valor no horário de ponta e um valor no horário fora de ponta. É aquilo que eu tinha dito, que existem empresas que elas têm esses dois limites de potência e que normalmente no horário de ponta é uma demanda um pouco menor, porque é onde tem o maior valor a ser pago, maior tarifa, e então eles estudam, ou eles deveriam planejar o seu perfil de consumo para que nesse período eles tenham a produtividade planejadas para não ultrapassar esses valores e não pagar os excessos. Uhum. Você diria que a maioria das pequenas indústrias funcionam num horário mais caro? No horário que é mais caro? Então? Elas funcionam parte do horário mais caro. Micro e pequenas indústrias que eu já tive contato, vamos dizer assim que 60% elas trabalham no horário comercial, por exemplo. E o horário comercial ele atinge pouca coisa do horário de ponta. Já no final da sua produção, ela está no horário de ponta. E elas também são do grupo A verde. São do grupo A verde, então ela tem uma demanda só. Tendo uma demanda só, eles no final dos seus turnos eles já estão com consumo baixo, então muitas vezes não tem muito problema com o horário de ponta. E no restante, que sempre trabalha dentro do horário de ponta e que atinge todo o horário de ponta, porque trabalham ou tem até tem turnos até às 10 horas da noite, ou tem 3 turnos que não para nunca. Grande maioria também, por não ter um estudo do seu perfil de consumo, não entender basicamente o seu perfil de consumo, tem alguns problemas com ultrapassagem de demanda. Então deixa eu ver se eu entendi. A4 verde, demanda e consumo. Isso. Uma demanda só. Uma demanda só. A4 azul, demanda e consumo. Só tem 2 demandas. Isso.
Entendi. Então, aqueles exemplos lá que a gente usou no primeiro vídeo era A4 azul.